Existem alguns benefícios por termos uma vida santificada? Esse é o tema do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com satisfação e alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos dando continuidade aí às nossas lições bíblicas jovens e no primeiro trimestre de 2023. E hoje é o encerramento desse trimestre. Parabéns a você que veio aí todas as aulas assistindo. Estamos concluindo mais uma etapa na revista Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, que é essa revista aqui que está encerrando hoje, tá bom? E o tema da lição de hoje é a lição de número 13, que será ministrada no dia 26 de março de 2023, já que as aulas aqui no canal são gravadas com antecedência, com o tema As Bênçãos de uma Vida Santificada. E antes de darmos prosseguimento, eu quero avisar você algo interessante. No segundo trimestre de 2023, nós vamos estar estudando nas lições bíblicas jovens, encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Então, o livro base das lições bíblicas jovens do segundo trimestre de 2023 é o livro de Salmos, tá? E nós vamos agora fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração, eu quero te agradecer, Senhor, e ao mesmo tempo te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu preciso mais uma vez que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que juntos possamos aprender e praticar a tua palavra. Senhor, toma cada professor que está aí na incumbência de ministrar esta última lição. Senhor, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar força. Esse aluno também, que ele possa aprender, que as lições aprendidas durante esse trimestre não seja apenas algo que nós aprendemos e fique de lado. Não, que venhamos aprender para praticar. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração um desejo de praticar a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Tira, Senhor, toda a inércia. Tira, Senhor, toda a paralisia espiritual. Senhor, nos ajuda a ter uma vida de santificação. Pai querido, separado. Pai querido, para ti. Fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. Senhor, nos faz compreender as bênçãos decorrentes de uma vida de santificação na aula de hoje. Toma nas tuas mãos as famílias, toma esse marido, essa esposa, esse filho, pai, essa filha, abençoa essa casa, traz paz ao lar, a esse lar, ao seio dessa família. Se há uma necessidade, porta de emprego, tu pode abrir. Se há necessidade de uma cura, tu pode curar. Se há necessidade, Senhor querido, de uma libertação, tu pode libertar. Eu entrego cada causa, Senhor, que teus filhos têm nas tuas mãos neste momento, em nome de Jesus. Bom, vamos lá? Vamos para o nosso texto principal da aula de hoje. Está aí em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 10, que diz: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. O resumo da lição é: a justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênçãos e paz. Quais são os objetivos da lição de hoje? Mostrar as bênçãos da paz com Deus, tá? Compreender a bênção da alegria da salvação como fruto do Espírito durante as tribulações, e nós já estudamos o fruto do Espírito. Em relação a isso, então, entendemos que a alegria é uma virtude dentro do fruto do Espírito e explicar a bênção da salvação e da santificação final. Bom, o texto bíblico da leitura nossa, né, o nosso texto bíblico dessa aula é Romanos 5, do 1 ao 11, tá? E eu quero deixar aqui uma recomendação de vídeo para você. Eu não vou ler esse texto agora,
porque durante a lição nós vamos estar lendo ele gradativamente. Então você fique em paz em relação a isso. E eu quero deixar uma recomendação de vídeo que está em Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, a graça de Deus nos traz salvação. Já que vamos falar da graça, você vê que várias vezes aqui, ó, as bênçãos da paz com Deus, a bênção da alegria da salvação como fruto do Espírito, a bênção da salvação e a santificação final, mas durante a lição vai ser falado da graça, então eu estou deixando esse vídeo como recomendação para você assistir no final dessa aula de hoje, que vai te dar aí uma base melhor sobre o assunto. Bom, você que é professor ou professora, entenda esse plano de aula para que você siga essa sequência. Professor, professora, chegamos à última aula do trimestre. Parabéns pelo seu esforço e dedicação, e eu quero deixar o parabéns para você. Parabéns pelo seu esforço, parabéns pela sua dedicação, que Deus continue te ajudando. Não desista, não pare. Eu não sou capaz, tem gente muito mais preparada do que eu, mas não foi dado em tuas mãos. Então, faça aquilo que vier às tuas mãos conforme as tuas forças. Estude, ore, peça a graça de Deus. E o mais, quem vai convencer, quem vai trabalhar é o Senhor. Você é apenas um instrumento, você e eu somos apenas um instrumento na mão do Senhor, tá bom? Nessa última aula seria interessante relembrar de forma resumida, junto com os alunos, os conteúdos aprendidos no trimestre. Então, faça uma recapitulação de todas as lições. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Se possível, peça aos alunos que deem testemunho de algum estudo do trimestre que tenha tocado o coração e feito alguma mudança. Então, desde já, se você está assistindo essa aula e alguma aula falou muito ao seu coração, coloque a lição aí que falou muito ao seu coração, deixe esse testemunho aí nos comentários. No final da aula, comente a respeito do tema do próximo trimestre. Eu já mostrei isso aqui logo no início, tá? Você vai fazer no final. Crie nos alunos uma expectativa positiva para o trimestre que será iniciado, tá? Vamos para a nossa introdução, e a introdução é justamente começarmos aqui com o que estudamos durante esse trimestre nesse tema sobre separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, né? Na lição de número 1, nós estudamos santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Houve uma definição do que é a santificação e do porquê ter uma vida de santificação. Na lição de número 2, estudamos o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Como é que Deus, sendo santo, ele pode lidar com o ser humano que é um pecador? A graça de Deus entra, né, nesse caso aí, é por causa da graça que nós não somos, né, da sua misericórdia. Tudo isso tem a ver com o seu grande amor, que nós não somos destruídos. 3, nesse momento que eu quero dizer. O temor de Deus é o caminho da santificação. Temer a Deus é reverenciar a Deus, não é ter medo de Deus. Então nós precisamos reverenciar a Deus, respeitar a Deus, reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Na lição 4 estudamos a santificação e a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não tem santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Na lição de número 5 estudamos libertos para viver em santidade. Nós não fomos libertos através do que Jesus fez na cruz do Calvário para continuarmos vivendo uma vida no pecado, oferecendo nossos membros ao pecado, de forma nenhuma. Na lição de número 6, mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Então, mesmo tendo sido libertos para viver em santidade, a natureza pecaminosa ainda está aqui. Ela não está mais no controle, mas ela ainda está aqui. Então eu preciso viver uma vida de santificação para que eu possa vencer e não dar lugar à inclinação da minha natureza pecaminosa. Na lição de número 7, estudamos santidade de dentro para fora. Não adianta eu, Mário Luna, pela bondade de Deus, que tenho aí um chamado de Deus, Deus me chamou para o ministério pastoral, como um pastor auxiliar nesse momento. Mas não adianta nada eu demonstrar, não. Aparentemente as pessoas veem que eu oro, aparentemente eu vou para o templo, aparentemente eu leio a Bíblia, mas isso vem de dentro para fora? Ou é apenas uma religiosidade? Então, essa lição tratou disso, tá? Na lição de número 9, a lição de número 8, desculpe, o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. Então nós vemos coisas que Jesus fala no Sermão do Monte que tem a ver com santificação. Na lição de número 9, a santidade é a marca do crente. É a sua marca? Tem sido a minha marca? As pessoas podem dizer, reconheço por verdade que esse homem que passa aqui, essa mulher que passa aqui,
é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus? Na lição de número 10, arrependimento, perdão e santificação estão unidos. Então não tem como ter uma vida de santificação se não tem arrependimento. Não tem como ter uma vida de santificação se não tem perdão, se não se libera perdão também. Na lição de número 11, estudamos sobre santificação integral. Corpo, alma e espírito. Foi por terra aquela velha história. Ah, Jesus só quer o coração. Tá na igreja, faz um monte de coisa, mas Jesus só quer o coração. De forma nenhuma. Na lição de número 12, uma vida cheia do Espírito, e foi aqui que nós falamos sobre fruto do Espírito também. E hoje, as bênçãos de uma vida santificada. Então vamos lá, é isso que você vai precisar fazer na classe lá, rapidamente, como eu fiz aqui. Introdução. Após a santificação inicial, que se dá por meio da justificação e regeneração, o crente ressurge para uma nova vida. Eu quero pontuar algo aqui, que se você me acompanha aqui desde o início das aulas desse trimestre, eu percebi que o comentarista aqui chama de santificação inicial a justificação e a regeneração. O que é a justificação? É o homem, porque aceitou Jesus, ser declarado justificado. Ele é justificado, tá? Ele não tem mais a culpa do pecado sobre ele porque aceitou Jesus, que levou a culpa sobre si, tá? E a regeneração é o novo nascimento, ele recebe uma nova vida espiritual, porque quando Adão peca e Eva diante de Deus, eles morrem espiritualmente, eles não podem mais ter comunhão com Deus, tá bom? Só que há estudiosos que não junta a santificação inicial com a justificação e regeneração no sentido de ser a mesma coisa. Santificação inicial é Deus declarando alguém santo. A partir de agora, aceitou Jesus? Você é santo. No sentido de ser separado. Agora, a santificação progressiva é você é santo e agora precisa viver uma vida de santificação. Então, ele vai viver uma vida, atitude de santificação. Então, eles não fazem que seja a mesma coisa a justificação e a regeneração. Pastor, o que isso muda? Vai mudar porque você vai ter hora que você pode estudar um livro que separa a justificação e a regeneração da santificação no sentido de ser a mesma coisa. Então eu prefiro estudar separado, porém eu vou respeitar a visão do comentarista aqui, aonde ele chama a santificação inicial, que é declarar uma pessoa santa, de justificação e regeneração, tá? Esta mudança proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus, como por exemplo. Uma coisa também que eu quero dizer é que isso é só uma forma didática para você entender. Então, isso não vai ter muita relevância. Se você entender o que é santificação, tem que estar separado. O que é justificação? Foi declarado justo pelos méritos de Jesus. O que é regeneração? Recebeu uma nova vida? Tá ótimo. Fique em paz, tá bom? Então, os benefícios que são concedidos por Deus, como por exemplo, a paz com o Senhor, que sem uma vida, sem Cristo ter morrido na cruz do Calvário, nós éramos inimigos de Deus, estávamos como inimigos, nesse caso, tá? Só por causa do que Jesus fez que é possível estar em paz com Deus. O acesso à graça e à esperança da glorificação final. A graça tanto está dentro da questão de ser pela graça que nós temos condição de receber salvação, porque eu não mereço. O que eu merecia era condenação, o que eu merecia era tormento eterno. Então, por causa da graça de Deus, eu tenho possibilidade de aceitar Jesus para não ser condenado e também, ao mesmo tempo, ter um corpo glorificado. A presença do pecado não está mais em mim. Isso é lindo. Vida eterna, nesse caso. A alegria da salvação que fortalece o cristão nos momentos de tribulações e sofrimentos e a salvação presente que garante a santificação final. Então, tudo isso nós vamos abordar durante essa lição. Bom, preste atenção no quadro abaixo que mostra que a vida cristã não é mecânica ou estática. Aceitei Jesus, acabou, continuo vivendo uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é isso não, tá? Ela envolve um relacionamento pessoal e dinâmico entre nós e Deus. Então, tá aí o quadro. Talvez, né, por causa do tamanho da tela, você tenha um pouquinho, porque realmente ele fica pequeno, né? Mas eu tentei colocar aqui. Tem aí santificação, mas está na revista, né? Santificação posicional. Evento passado, nascimento espiritual. Então, ele chama de santificação posicional a justificação e a regeneração. Eu prefiro separar isso, mas não tem problema. Tá aí. Salvação da pena do pecado, que é a justificação. Eu fui salvo, né? Que é Efésios 2,
2, 8 e 9. E consagração do corpo. Eu não vivo mais na prática do pecado com o meu corpo. Temos a santificação progressiva. O que é santificação progressiva? Processo presente de crescimento espiritual. Uma vez que eu fui declarado santo, uma vez que eu fui justificado, uma vez que eu recebi um novo nascimento, eu preciso viver uma vida diferente. Então, santificação progressiva. E eu até gosto da santificação posicional, que é aqui que eu digo, antes de Jesus, culpado e condenado. Depois de Jesus, perdoado, filho de Deus, pecador arrependido. Mudou de posição. Eu não estou mais na mesma posição que eu estava antes de Jesus, né? Santificação progressiva, processo presente de crescimento espiritual, salvação do poder do pecado. A santificação tem a ver com a salvação do poder do pecado. A justificação com a culpa do pecado, né, nesse caso. E também estou sendo salvo, né? Na verdade, esse estou sendo é porque estou no caminho, mas a salvação eu recebi. Agora, o que vai acontecer em relação à perda da salvação é eu abrir mão da fé. Se eu abrir mão da minha fé, eu vou retornar para o mundo. Então, aí eu abri mão da salvação. Mas a salvação eu já recebi. Agora, ela vai se consumar completamente quando eu partir, né? Perseverando até o fim, e Cristo voltar, ou ele voltar enquanto eu estiver vivo, né? Porque parte de pessoas vão estar vivas na volta do Senhor Jesus, e aí eu recebo a salvação realmente total, né? A plenitude, ela plena, mas a salvação, o direito de salvação já está garantido. Agora, só que precisa que eu caminhe como um salvo. Se eu disser que eu recebi salvação e caminho tortuoso, então eu estou enganado sobre o que aconteceu na minha vida, tá? Deterioração do corpo, né? Deterioração do corpo, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Santificação perfeita, evento futuro, perfeição espiritual, salvação da presença do pecado, o pecado não fará mais parte da nossa vida. Eu serei salvo no sentido assim, aí receberei a salvação total, não há mais nada que se fazer, terminou nesse caso, tá? E redenção do corpo, aí o corpo, né? Quando fala em deterioração do corpo, é porque é a partida, né? O corpo físico, né? A morte física nesse caso, tá? Esse quadro aí ajuda você a ter uma relação aí sobre santificação posicional, santificação progressiva e santificação perfeita. Tópico 1. As bênçãos da paz com Deus. Então vamos lá. A graça da paz com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1. Vou botar na tela aqui para você. Vamos lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1. A graça é o amor espontâneo de Deus, ainda que imerecido para o homem pecaminoso, revelada supremamente na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo isso tem a ver com a graça de Deus, que é a manifestação do seu amor. É através da graça, por meio da fé, que o homem é capacitado a compreender, aceitar e usufruir imediatamente dos benefícios do plano da salvação. Talvez nesse momento você diga assim, pastor Mário Luna, peraí, eu quero entender uma coisa. O senhor disse, e eu vou colocar na tela, que a graça é o amor espontâneo de Deus. Ué, então a graça e o amor é a mesma coisa? Entenda que a graça é a manifestação desse amor. Então, o amor, Deus é amor, tá? Deus é amor. Não é o amor é Deus, é Deus é amor. Porque quando você ama, senão você seria Deus. Então, Deus é amor, a essência de Deus é amor. Só que a manifestação desse amor chama-se graça. Então é uma forma para nós compreendermos que essa atitude de Deus se preocupar com o ser humano, ter um plano para salvá-lo, tem a ver com uma ação. E essa ação, na Bíblia, é chamada de graça, que é um favor imerecido. Então a graça é proveniente do amor de Deus. A bondade é proveniente do amor de Deus. A misericórdia é proveniente do amor de Deus, porque Deus é amor. Então entenda isso aqui, que isso aqui é muito importante. É através da graça, por meio da fé. Então o favor vem de Deus, só que a maneira de eu receber esse favor, eu preciso crer. E crer em quem? Em Cristo. E crer
ter fé em Jesus implica em obedecer. Depois que eu creio, eu preciso obedecê-lo. Então, uma pessoa que diz assim, eu creio em Deus, mas vive uma vida de acordo com o que ela acha que é certo, ela não crê. Porque a Bíblia vai dizer que ela não crê. Vai mostrar, não. A forma de saber que alguém crê, de fato, é obedecer a Deus. Alguém diz assim, eu amo a Deus. Como é que você pode amar sem obedecer? Você precisa amar. A prova do amor é a obediência a Deus. Não tem obediência, né? Se não tem obediência, não tem amor. Então é através da graça, por meio da fé, que o homem é capacitado a compreender, a aceitar e a usufruir. Então nós podemos compreender. Por quê? Porque o pecado obscureceu o nosso entendimento em relação a Deus. E nós temos dificuldade de compreender aquilo que Deus fala na sua palavra, a vontade de Deus. Então, por causa do amor de Deus em ação, que chama-se graça, né? Essa atitude de Deus de se voltar para nós, nós temos condição de compreender. Mas a graça não nos obriga a aceitar Jesus. Ela só nos possibilita. Vamos fazer aqui uma ilustração. Uma porta que estava fechada, você não podia passar. Eu não podia passar. Então a graça é como se fosse essa porta que foi aberta. E a partir daí eu posso tomar a decisão de passar ou não passar. Aquele que aceita Jesus passou pela porta. Aquele que não aceita Jesus não passou pela porta. Ou seja, ele não usufrui. Tá aqui, ó. Veja bem, ó. É através da graça que o homem é capacitado a compreender, a aceitar e usufruir. Ele não vai usufruir o benefício da salvação. Ela está disponível para ele, mas ele não quer usufruir esse benefício, certo? Então usufrui imediatamente dos benefícios do plano da salvação. Então vamos lá. O ímpio não tem paz porque vive na prática do pecado. E alguém vai dizer assim, não, eu conheço pessoas que não têm Jesus e que se sentem em paz. Não, mas aqui está se falando de paz com Deus. Ele não tem paz sobre o seu futuro. Por mais que ele queira achar que ele vai para o céu, a consciência dele o acusa, ainda que ele não venha a reconhecer isso. Por quê? Porque o único meio de haver salvação para o ser humano é aceitando Jesus. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou, olha o que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém, olha o que ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem salvação fora de Jesus. E as pessoas se enganam, achando que podem ter salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. As pessoas às vezes se apegam, não, mas eu adoro fulano, eu adoro ciclano, né? Eles vão interceder a Deus por mim. No capítulo 2 de João, houve um casamento. Em determinado momento faltou vinho. Maria, mãe de Jesus. Muitas pessoas se voltam para Maria, tá? Entenda isso aqui é importante. Se voltam para Maria. E aí Maria diz assim, fazei tudo que ele disser. Bom, se Maria, sendo mãe de Jesus, disse que era para fazer tudo o que ele disser, por que nós não obedecemos o conselho da mãe de Jesus? Fazei tudo o que ele disser. Essa palavra não valia só para aquele momento, vale para qualquer momento. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Maria foi a mãe de Cristo humanamente falando. E ela deixou uma orientação naquele momento. Fazei tudo o que ele disser. E por que nós não queremos obedecer o que Jesus disse? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, senão por mim. Isso aqui é importante, tá? E por que Jesus que tem esse direito? Por que a salvação vem por Jesus? Vou mostrar para você na Bíblia. Preste atenção aqui, ó. O ímpio não tem paz. O ímpio aqui é quem não tem Cristo, quem não aceitou Jesus. O ímpio não tem paz porque vive na prática do pecado. Já a pessoa justificada por Jesus Cristo, ou seja, que aceitou Jesus Cristo, que reconheceu que Jesus pagou os seus pecados na cruz do Calvário, cujos pecados não lhe são mais imputados, desfruta da paz mesmo em tempos de luta, difíceis. Esta reconciliação traz paz com Deus, pois o castigo a qual estávamos condenados foi imputado sobre Jesus. Por que a salvação só vem por Jesus? Porque foi Jesus que pagou. Quem pagou a dívida foi Jesus.
Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi Tiago, não foi Bartolomeu, não foi Maria, não foi José. Quem morreu na cruz para dar a salvação chama-se Jesus. E Deus estabeleceu que a salvação vem por meio de Jesus, o Pai estabeleceu que a salvação vem por meio do seu Filho, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário. Como é que uma pessoa morre e nós queremos recorrer a uma outra pessoa para poder buscar salvação, se quem tem direito de ter o mérito de nos dar salvação, a Bíblia diz que é Jesus? Por quê? Olha o que diz Isaías 53:5. Mas ele quem? Jesus, foi moído pelas nossas transgressões. Ele sofreu por causa de nós sem ter feito nada. E moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? É pecado premeditado. Iniquidade é pecado premeditado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que nós tenhamos paz com Deus. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas atitudes, pelo seu caminhar, pela sua vida de obediência, fomos sarados. Sarados do quê? Do que o pecado nos causou. A natureza pecaminosa ainda está em nós, mas ela não tem mais poder de nos dominar. E se eu ceder aos impulsos da natureza pecaminosa, é porque eu não estou vivendo uma vida de santificação. Porque eu recebi de Deus tudo que eu preciso para obedecê-lo. Você, se aceitar Jesus, recebe de Deus tudo aquilo que você precisa para obedecê-lo. Quem não está em Cristo não consegue compreender isso logo. Por quê? Porque a mente dele ainda não foi transformada. Ele não teve ainda o entendimento, mas no momento que ele recebe Cristo, ele recebe entendimento dessas coisas. Ele começa a aprender. O Espírito Santo, que agora passa a habitar dentro dele, faz ele compreender essas coisas. O sacrifício de Jesus derrubou a parede que separava o ser humano de Deus. Efésios 2,14. Olha o que diz. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na verdade, esse texto aqui está falando inclusive da separação que havia, não só, né? Porque o homem estava separado de Deus, mas Paulo aqui está falando inclusive de uma separação de povos, de judeus com os gentios. Quem são os gentios? Todos que não são judeus. Todos que não são israelitas são gentios. Ou seja, brasileiro, australiano, americano, russo, não importa, holandês, qualquer tipo de pessoa de qualquer lugar que esteja fora de Israel, no sentido de ser descendência ali, é gentio. Só que aí Deus criou um novo povo, igreja. Então, biblicamente falando, existem três povos: judeus, gentios, são aqueles que não são judeus, e a igreja. A igreja, ela é a junção de judeus e gentios que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que Cristo pagou sua dívida. Certo? Então, hoje, mesmo sendo um brasileiro, mas por eu ser cristão, eu não estou dentro mais de ser um gentio. Eu sou igreja. Eu faço parte da igreja. Eu faço parte do povo de Deus. Você que é um cristão faz parte do povo de Deus. Mas quem não aceitou Jesus ainda está dentro do grupo de gentio e, se é israelita, judeu. Tá bom? Fomos relegados, ou seja, confiados ao Criador. A paz com Deus é somente para aqueles que conservam sua vida em constante comunhão com o Todo-Poderoso. Olha o que diz Filipenses 4,7. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Por que excede o entendimento? Porque paz, na Bíblia, não está ligada à ausência de guerra. Você pode estar na maior luta, na maior dificuldade, na maior provação, mas você está em paz dentro de si. Por quê? Porque você sabe para onde você vai se você partir. Você vai estar com Cristo para sempre. Isso é a paz que excede todo entendimento. Só que quem não serve ao Senhor não consegue entender. Porque para as pessoas que não servem a Jesus, paz tem a ver com cessação, né? Cessar os conflitos. Ausência de conflitos, não. Paz na Bíblia não tem a ver com cessar os conflitos nessa condição aqui. Tem a ver com nós estarmos em paz com Deus.
e automaticamente está em paz com nossos irmãos também. Isso aqui é importante, tá? Então, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. O salvo vive no Espírito, e assim como o Espírito é eterno, eterna será a sua quietude com Deus. Você está em paz com Deus? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não? Então está na hora de você aceitar Jesus. Porque só tem vida eterna quem aceita Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos. Arrependam-se dos seus pecados. Quer aceitar Jesus nesse momento? Levante a sua mão para Cristo. Confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. Diga, Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E aí talvez você me pergunte agora, pastor, tá bom, eu aceitei Jesus aqui agora. E eu faço o que agora? Aí você vai procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, falar com o pastor que aceitou Jesus no programa na internet, né, no YouTube, se você quiser detalhar isso, e perguntar para ele o que você deve fazer a partir de agora. É isso que você precisa fazer. Mas é só isso? É. Você vai começar uma caminhada na vida cristã. É assim que funciona. Mas as pessoas vão dizer logo, não estou preparado. Não estou preparado, ainda não é o momento, eu preciso me preparar. Ninguém pode se preparar para se encontrar com Deus, para se encontrar, para se entregar a Cristo. Se o homem pudesse se preparar para se entregar a Cristo, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Esse é um engano que nós, quando não temos Cristo, achamos que é válido. Qual é a lição principal desse subtópico? A principal lição aqui, né, e esse subtópico aí tratou bem claramente para você sobre essa questão da graça da paz com Deus. A graça da paz com Deus. Então, qual é a lição desse subtópico? A principal lição aqui é que a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo traz paz. Mesmo em tempos difíceis, e que essa paz é alcançada através da comunhão constante com Deus. Você tem comunhão com Deus, você sente essa paz. Bom, 2. A bênção do acesso constante à graça de Deus. Você pode acessar. O sacerdote, o sumo sacerdote no Antigo Testamento só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação. Nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer momento. Somente Jesus pode redimir o pecador de sua condição e o santificar. Romanos 3,24 diz, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tá? Eu queria aproveitar e ler com você aqui também Romanos 5,2, claro. Pelo qual também temos entrada. Qual? Quem? Por Cristo, né? Pelo qual também temos entrada pela fé, né? E qual é o meio de nós entrarmos? Através de crer. A esta graça, esse favor, no qual estamos firmes, porque o que Deus prometeu, tá? Firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que glória é essa? Que o Senhor virá buscar o seu povo e estaremos com ele para sempre. Então nos gloriamos sobre isso, tá? O pecado conduz à morte, à opressão, debaixo da culpa e a solidão espiritual, mas a justificação se aplica à justiça para a vida eterna por meio de Cristo. Tá aí. Então, quando você é justificado, entenda esse processo aqui. A culpa, a nossa culpa foi imputada sobre Jesus, o nosso pecado. Tá. Jesus na cruz do Calvário sofreu o impacto dessa culpa, desse pecado. Tanto é que, em determinado momento, ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus, ele experimentou temporariamente a separação do Pai, no momento que ele estava na cruz do Calvário, ali naquele exato momento. Porque é isso que o pecado faz com o homem, separa Deus do homem. O estado de culpado diante de Deus. Então, Cristo, ele vai para a cruz do Calvário, e através do que Jesus fez, quando eu aceito Jesus, a justiça dele é imputada sobre mim. Então, uma vez que Jesus nasceu, viveu, cumpriu a sua obra, morreu, ressuscitou e pagou a nossa dívida, o que acontece quando eu aceito ele? A justiça dele é imputada sobre mim. E aí, diante do tribunal de Deus, eu não sou mais culpado.
Agora eu estou perdoado. Agora eu recebi direito de ser filho de Deus por adoção. Se você aceita Jesus, você é recebido como filho de Deus. A Bíblia diz que filhos só são aqueles que aceitam Cristo. Sem aceitar Jesus, todos nós éramos criaturas. Criação de Deus, não filho. Muitas pessoas, quando a gente vai pregar o evangelho para elas, não, eu já sou filho de Deus, eu não preciso aceitar Jesus para ser filho de Deus. Precisa. A Bíblia diz que precisa. Então, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se o homem diz que já é filho, mas a Bíblia diz que não é filho, nós ficamos com a Bíblia. A Bíblia desmente, ele diz, não, você é mentiroso. É a Bíblia quem diz, é uma mensagem dura? É, mas queira ele aceitar ou não, as pessoas podem se debater, elas podem ficar chateadas, elas podem ficar agressivas. Não adianta, Deus não muda de posição. Deus não precisa dar satisfação a ninguém das suas obras. Ou eu aceito o que ele determinou, ou eu estou perdido. Eu, Mário Luna, se não aceitar o que Deus determinou, eu estou perdido. Quem vai perder sou eu. Deus não perde nada. Quem precisa sou eu. Deus não precisa de mim. Eu é que preciso dele. Deus tem todo o poder. Ele pode criar o homem do nada, novamente, se ele quisesse. Não vai fazer, mas ele poderia criar do nada. Mas ele mostra o seu grande amor, trazendo a condição do homem aceitar Jesus Cristo para estar com ele eternamente. Então, versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte espiritual, o homem morto espiritual fazia tudo que a sua natureza queria, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos ler esse texto aí, esse versículo 21, na NVT. Eu gosto de colocar aqui, vamos colocar na NVT o versículo 21, na NVT, só para você poder, só para podermos verificar como é. Tá aqui, só que eu vou botar na NVT. Então, lê aqui, ó. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte espiritualmente também, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é por causa da graça que nós temos condição de ser justificados. Se não tivesse a graça, não tinha justificação. Tá? Até Cristo, a guerra parecia estar decidida, pois o pecado controlava todas as pessoas. Mas a morte e a ressurreição de Jesus trouxeram a vitória decisiva através da qual a maravilhosa graça de Deus reina. E a graça é a demonstração do amor de Deus. Sobre o reinado da graça é declarada a justiça que trará a vida eterna. Ou seja, em Cristo eu sou declarado justificado. E se eu permaneço nessa posição e vou em frente, vivendo uma vida de obediência, porque agora eu fui justificado, então eu não faço para ser salvo, eu faço porque recebi a salvação, eu no final receberei a salvação no sentido de completa. Ou seja, estarei para sempre com o Senhor. Você estará para sempre com o Senhor. Semelhantemente, a vitória de Cristo sobre a morte por meio da sua ressurreição e os que foram justificados e santificados pela graça também ressuscitaram para a vida eterna. Olha o que diz Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você vai dizer assim, pastor, mas espera aí, ainda não houve a ressurreição do corpo total. Não houve essa ressurreição. Mas quando aceitamos Jesus, houve uma ressurreição espiritual. E ela vai se completar quando Cristo vier buscar a sua igreja. É isso, tá? A graça de Deus é alcançada somente pela fé. Somente pela fé. Ela fortalece o crente para que o pecado não tenha mais domínio sobre ele. Então, o crente, ele precisa aceitar Jesus. E você só recebe, a pessoa precisa aceitar Jesus e ela só recebe Jesus através de crer. Ela precisa crer. Olha o que diz Romanos 6, 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, a graça é o favor imerecido. A lei condenava. Ninguém seria salvo pela lei, porque a lei só apontava a condição do ser humano, mas não trazia a solução para o problema. A solução para o problema vem através da graça. Cristo Jesus, a expressão maior do amor de Deus,
aonde o Filho de Deus morre na cruz do Calvário. Tanto é que é escrito, Deus amou o mundo de tal maneira. O de tal maneira aqui é a manifestação da graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Somos o que somos pela graça de Deus, por isso devemos ser gratos a Ele por tudo. É por isso que eu estou recomendando a você assistir esse vídeo no final. A graça de Deus nos traz salvação. É por meio da graça que nós recebemos salvação, que é a expressão do amor de Deus. Graça. Então assista esse vídeo no final, que você vai ter uma compreensão melhor do assunto. Lição principal desse subtópico, a bênção do acesso constante à graça de Deus. Nós temos acesso. A principal lição aqui é que somente através de Jesus podemos ser redimidos e santificados, e que a graça de Deus é alcançada pela fé, fortalecendo o crente para que o pecado não tenha mais domínio sobre ele. Não adianta uma pessoa querer se esforçar através das suas obras sem aceitar Jesus, pensando que vai receber salvação, porque não vai receber. Porque ele não tem condição, através das suas próprias obras, de alcançar a salvação. Porque salvação não se alcança, não se paga dívida diante de Deus, diante do tribunal de Deus, com obras humanas. Porque é uma obra de um pecador condenado. Então precisa de alguém justo para poder pagar a dívida que tinha. E quem é esse alguém justo? Jesus, que morreu. O que eu preciso fazer? Aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Devemos ser gratos a Deus por sua graça e por tudo que ele nos concede. Bom, agora vamos para o subtópico 3, que vai falar sobre a bênção da esperança da glória de Deus. Então nós temos essa bênção, esperando aí a glória de Deus. As pessoas justificadas, e eu posso ler aqui para você, só a última parte. Deixa eu voltar aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 2, somente a parte B do versículo na Almeida Revista Corrigida. Diz assim, tá? No qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É só essa parte aqui que ele vai tratar agora, tá? As pessoas justificadas e santificadas são bem-aventuradas, são felizes, pois nelas repousa a grande esperança da manifestação da glória de Deus. Ou seja, nós estamos aguardando Cristo voltar. Por isso que está lá, Maranata, no Apocalipse, ora vem Senhor Jesus. Olha o que diz Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus prometeu que ele vai voltar. Lembra em Atos capítulo 1, quando Jesus vai subindo ao céu, a ascensão de Jesus, os varões aparecem, anjos, e diz, por que está olhando para cima? O mesmo Cristo que viste será aquele que vai voltar. É claro que essa volta, ela está relacionada à volta final, não é o arrebatamento em si, da igreja, né? Em si. Mas Cristo virá para buscar a sua igreja e depois voltará, né? Para poder implantar o milênio. Isso é estudado aqui. Foi estudado, inclusive, falado assim, pincelado, no último trimestre de 2022, estudando aí a lição sobre o livro de Ezequiel, na lição bíblica adultos, nesse caso. Tem uma lição que falou algo sobre isso. Então, nós precisamos aguardar o aparecimento da glória do grande Deus. Estaremos com ele para sempre. Nesse capítulo de Tito, Paulo deixa claro que quem? Tito, deve ensinar que uma vez que estamos em Cristo, temos uma nova conduta, uma vida em santificação, pois seguimos em obediência esperando a manifestação da glória de Deus, onde seremos glorificados e estaremos com o Senhor para sempre. O pecado não fará mais parte da nossa natureza. Glorificação, pecado não existe mais na nossa natureza. Diferente daqueles que vivem distante do Senhor e são alimentadas, diferente daquelas pessoas que vivem distante do Senhor e são alimentadas por alegrias e motivações efêmeras, os santos são transformados de glória em glória, santificação contínua e progressiva. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz, mas todos nós, como cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que isso quer dizer? Nossa vida precisa refletir a Cristo. Isso acontece através do processo de santificação buscado por nós e operado pelo Espírito Santo em nós. E para isso nós temos que estudar a palavra de Deus.
viver uma vida de oração, pedindo que possamos cumprir a palavra de Deus, mas é através da palavra que o Espírito Santo vai santificar a nossa vida. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Romanos 8,17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E alguém fica duvidoso falando assim, mas por que é certo que com ele padecemos? Porque uma vez que você está em Cristo, Cristo não padeceu, Cristo não sofreu para nos dar a vida eterna. Quando você aceita Cristo, você também passa a sofrer. Nem todo sofrimento tem a ver com ser cristão, tem a ver com ser humano. Às vezes você fica desempregado, o não cristão também fica. Você fica doente, o não cristão também fica. Mas às vezes vem as perseguições que tem a ver por ser cristão nesse caso. E por que isso acontece? Porque você está na contramão do sistema. Você está na contramão do mundo. Você vive numa contracultura. Você vive de acordo com os preceitos do reino de Deus. Então isso vai trazer aflição sobre nós. Só que você não sofre para ser salvo. Não é o sofrimento que vai trazer salvação para você. Tem gente que cultiva o sofrimento, acha que o sofrimento é o meio que ele vai levar ele para a salvação. Não, o sofrimento é uma consequência de você ser salvo, quando tem a ver com o sofrimento a nível de ser cristão. E é uma forma que Deus vai usar para poder nos amadurecer. E nós vamos ver isso mais para frente. Esta é a grande diferença entre ser criatura e ser filho de Deus. O comentarista deixa claro que existe criatura e filho de Deus. Criatura, éramos antes de Jesus. Filho de Deus, passamos a ser depois de Jesus. A Bíblia assegura que ainda não sabemos como haveremos de ser, mas que seremos semelhantes a Cristo glorificado, e adverte-nos a manter esta condição possível somente por meio da manutenção da obediência. Então você recebe a salvação e continua vivendo uma vida de salvação. Você não pode receber salvação e viver uma vida de não salvo. Senão você prova que você não recebeu salvação, e eu também. 1 João capítulo 3, do 1 ao 3. Qual é a lição principal desse último subtópico? A bênção da esperança da glória de Deus. Nós temos essa bênção de esperar que vamos um dia estar com Cristo para sempre. A principal lição é que as pessoas justificadas e santificadas têm a esperança de participar da glória de Deus como seus herdeiros juntamente com Cristo. Cristo recebeu todas as coisas pelo que ele fez e nós recebemos por causa de Cristo. Essa transformação é progressiva, como a luz da aurora, a vida de santificação, e alcançada através da obediência contínua a Deus. Devemos buscar essa condição e manter a nossa esperança nela. A glória de Deus, né? Bom, quem sabe você quer baixar aí os PDFs deste vídeo para você imprimir ou para você passar no Data Show para dar a aula lá na sua igreja. Então preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo. E com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você pode baixar gratuitamente, tá? Sem nenhum problema. Ou você pode ser membro, semeando no meu ministério de ensino, e você pode assinar o plano mensal. Isso quando você faz a assinatura pelo link. Tem aí o botão no YouTube, aí é só mensal, tá? E você só pode pagar por cartão de crédito, mas se você fizer a assinatura pelo link na descrição, como apareceu aí no vídeo, tudo bonitinho para você fazer, você vai poder pagar mensal, trimestral, semestral ou anual. E se você fizer uma assinatura anual, você tem aí um desconto de quase R$60
ou seja, vai sair por R$10, é apenas um valor simbólico. Mas, pastor, não tenho condição, não posso nesse momento. Então baixe gratuitamente e continue orando por nós. Tópico 2, a bênção da alegria da salvação. As tribulações conduzem à maturidade. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então vamos ler esse Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, que diz o seguinte. Tá? Primeiro ele diz aqui, ó, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Mas agora ele já vai falar de mais uma coisa que nós devemos nos gloriar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que eu devia se gloriar na tribulação? Só que essa tribulação que Paulo está tratando aqui, ela é consequência de estar servindo a Jesus. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é experiência, e a experiência é esperança. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor que está derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Bom? Então, na verdade, eu li o 5, mas era até o 4. Mas depois a gente já antecipou. Vamos lá. Na caminhada do crente para o céu, as tribulações são inevitáveis. Já tentei diferenciar aqui o que é tribulação por ser humano e o que é tribulação por ser cristão. Tudo que o não cristão pode passar, provavelmente é tribulação por ser humano. É verdade que o não cristão pode ficar desempregado e você também pode ficar desempregado e, no caso, esse desemprego ser por causa de uma perseguição religiosa. Então, não é por causa de ser humano só, também tem a questão de ser cristão. Mas, no geral, tudo que o não cristão passa e o cristão passa tem a ver com ser humano. Agora, o que tem a ver com ser cristão, aí o não cristão não passa. Tá? Ele não vai passar perseguição por servir a Jesus. Ele não serve a Jesus. Na caminhada do crente para o céu, as tribulações são inevitáveis. Jesus não nos prometeu uma vida sem conflitos, mas afirmou categoricamente que passaríamos por aflições. João 16:33. Ele não engana seus seguidores. Jesus não enganou. Ele falou, inclusive, do preço do discipulado. Não é que você está pagando para ser salvo, mas as consequências de ser discípulo de Jesus. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem aí, 3 passos. É inevitável. Tá? Na história do povo de Israel, podemos ver que algumas tribulações serviram para o ensino e a correção, a fim de que os hebreus aprendessem a confiar no Senhor, ou seja, trabalhar na fé deles. Na nossa caminhada com Jesus não é diferente. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 15 e 16? Que te guiou pelo aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, faltava água, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha do Seixal, que no deserto se sustentou com maná, que teus pais não conheceram, tá? Para te humilhar, para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Então Deus permitiu que o povo passasse por tudo aquilo para aperfeiçoamento da sua fé. O povo de Deus que saiu do Egito era, em sua maioria, um povo imaturo, que não sabia confiar em Deus diante das adversidades. Então Deus permite as adversidades para moldar suas vidas conforme seus mandamentos. Isso acontece conosco. Então Paulo diz que nós não devemos nos gloriar apenas na esperança da glória de Deus, de estar para sempre, mas também nas tribulações. Porque através das tribulações Deus vai aperfeiçoar nossa fé. E aí tem crentes que não querem passar por luta, não querem passar por prova. Há lugares pregando que é só vitória, é só bênção. Se você passa por alguma dificuldade é porque você está em pecado. Isso é contra o que a Bíblia ensina. Na verdade, isso é uma heresia. Isso faz os cristãos se revoltarem contra os momentos difíceis de sua vida. Inclusive, houve uma época, uns anos atrás, que estava em foco, estava em voga esse negócio. Se revolte contra essa situação que você está vivendo. Isso não serve para nada. Isso é uma atitude humana, carnal. Você se revoltar, você não pode se revoltar. A Bíblia diz por tudo dai graça. Ah, pastor, eu vou dar graça por causa do desemprego. Não, você não está dando graça em si porque está desempregado. Mas você vai dar graças a Deus porque Deus vai tá te fortalecendo e Ele vai te sustentar diante desse momento. Não é pelo desemprego. Tu não está honrando o desemprego. Você está honrando a Deus. É diferente. Você, conforme você vai passando por algumas situações, você vai aprendendo lições importantes na vida. Eu tenho as minhas experiências com Deus. Você precisa ter as suas. Cada um de nós. Falar de confiar em Deus é uma coisa. Viver para confiar em Deus é outra coisa.
Uma coisa é você falar, não, eu creio em Deus. Aí no momento da adversidade, Deus, você me abandonou, você se esqueceu de mim, eu tô sozinho, eu tô desprezado. Quem disse que Deus te desprezou? Quem disse que Deus te abandonou? Quando lemos o livro de Jó, entendemos que uma única permissão de Deus de permitir que Satanás tocasse na vida de Jó, sem o matar, tocasse nos bens de Jó, sem o matar, a destruição que o diabo fez na vida daquele homem. E olha que ele não tinha feito nada de errado. Só que no final de todo esse processo ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O relacionamento com Deus na vida de Jó se estreitou mais. Ele entendeu um pouco melhor sobre quem é Deus. Ele entendeu que passar por lutas não quer dizer que Deus o abandonou, nem que Deus está cobrando dele alguma coisa que ele fez de errado. E é isso que o inimigo tenta botar no meu e no teu coração. E aí você quer se revoltar, porque você faz um check-up na tua vida e você fala, poxa, aparentemente parece que eu não cometi nenhum pecado que desse base para isso que eu estou vivendo. Mas quem foi que disse que você está vivendo isso porque você pecou? Isso tem a ver com a questão da vida, e Deus permite isso acontecer, não é que Deus criou essa situação, mas Deus permite isso acontecer, o curso seguir, a vida seguir seu curso, para que você possa aprender lições. É claro que tem problemas que a gente busca. A gente toma decisões precipitadas, a gente arruma um problema, mas mesmo assim nós podemos pedir a Deus graça, misericórdia. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Eu sei que eu criei essa situação, mas me ajuda a sair disso. Deus, ele não vai arrancar consequência, mas ele vai te dar força e você vai conseguir sair em nome de Jesus. Certo? Paulo assevera que as tribulações nos levam à perseverança, à experiência. O que é experiência? Um caráter aprovado. E a esperança que não confunde. Portanto, quando você pede a Deus mais experiência e esperança, mesmo que inconscientemente, você está pedindo por mais tribulações, que o levarão à experiência que, por sua vez, trará esperança. E aí você, a partir de agora, vai dizer, eu nunca mais vou pedir a Deus que me dê uma vida de experiência com ele. Eu nunca mais vou pedir a Deus que Deus me dê esperança, que eu não quero tribulação na minha vida. Pedindo ou não pedindo, Deus vai trabalhar na tua vida, não tem jeito. Pare com isso. O que tem que ser, Deus vai fazer. Agora, se você se negar a Deus fazer, você vai perder a oportunidade de ter experiências com Deus. Aí é com você. Você que sabe. Eu acredito que esse não é o melhor caminho. Isso me faz lembrar até uma letra de um hino, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe na minha estrutura, né? E aí a pessoa fala, não, que história é essa de mexer na minha estrutura? Deus vai precisar mexer na sua estrutura, você pedindo ou sem pedir. Para poder haver uma vida de santificação, precisa ser trabalhado na nossa estrutura, nos nossos conceitos. Então, Tiago afirma que é motivo de alegria ao passar por várias provações. Para muitos nos dias de hoje, isso é loucura. Vai dizer que Tiago estava doido da cabeça. Quer dizer, Tiago está perturbado. Tem gente aí que prega um tipo de evangelho que vai dizer, Tiago está... Tanto é por isso que as pessoas não pregam nesses textos, nessas cartas. Dificilmente você vê pregadores pregando nas cartas. Por quê? Só aqueles textos mais tradicionais. Porque olha, imagina aqui, ó, Tiago afirma que é motivo de alegria ao passar por várias provações. Pedro fala sobre nós nos conformarmos em passar por provações, não ficarmos ali tristes, no sentido de achar que está tendo uma punição. Temos que nos alegrar se não fizermos nada errado. Tiago afirma que é motivo de alegria passar por várias provações, pois por meio delas se obtém experiência, com vistas a alcançar a coroa da vida prometida aos que amam a Deus. Tiago, capítulo 1, do 1 ao capítulo 1, versículo 2 ao 4, versículo 12 também. Então, eu vou colocar aqui na tela, porque são alguns versículos. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4 e o versículo 12. Vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, versículos de 1 a 4, de 2 a 4, melhor dizendo. Vamos lá. Meus irmãos, olha o que Tiago diz. Tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Tentações aqui é provação, tá? Porque a mesma palavra é usada tanto para provação como tentação. Porque Deus não tenta ninguém, tá? Mas aqui, quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência.
porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar alguma coisa. Eu vou mudar para NVT, só esse pedacinho assim, esse pedacinho aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Como é que você vai demonstrar que você está perseverando se você não tem prova na sua vida? Agora, você não vai criar prova, você não vai buscar prova. Mas o que vier acontecer na sua vida, você precisa mostrar uma vida de perseverança, uma vida de paciência, tá? Versículo 4. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Então, essa fé precisa crescer. Qual é a lição principal desse primeiro subtópico aqui? A tribulação, as tribulações trazem a maturidade. As tribulações são inevitáveis na caminhada do crente para o céu, mas elas podem ser usadas para ensinar, corrigir e desenvolver a confiança em Deus. Elas podem ser usadas, tá? As tribulações levam à perseverança, à experiência e à esperança, que nos conduzem à coroa da vida. Portanto, podemos considerá-las motivo de alegria. Por isso que Paulo diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque através da tribulação eu tenho oportunidade de ser aperfeiçoado, mostrando perseverança e tendo crescimento espiritual. Agora, se você é reprovado em todas as tribulações que se apresentam na sua vida, aí vai ficar difícil. 2. O crente, mesmo enfrentando as tribulações, tem o prazer do amor de Deus. Aí eu já li Romanos 5:5, então vamos em frente. No texto de Romanos 8, 35 a 39, o apóstolo Paulo relaciona uma série de intempéries, quer dizer, dificuldades, lutas, mas conclui que mesmo essas dificuldades não são suficientes para separar uma pessoa salva do amor de Deus. As dificuldades não nos separam do amor de Deus. Deus continua nos amando. O que Cristo fez por nós continua valendo. Você não é separado do amor de Deus por causa dessas situações. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Quantos exemplos existem na Bíblia de pessoas que renunciaram a tudo de valor, inclusive a própria vida, porque teve gente que morreu por amor ao Evangelho, constrangidas pelo amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus fez ela ir além. Que ela olha para o amor de Deus e diz, quem sou eu para ser amado desse jeito? É o grande amor de Deus. Tem uma passagem na Bíblia onde Davi, ele quer cumprir uma promessa que ele fez a Jonathan, filho de Saul. Jonathan, filho de Saul. E ele procura um descendente, ele acha Mefibosete. Mefibosete era coxo, aleijado de ambos os pés, porque quando criança caiu do colo de sua ama, né, vamos dizer assim. E quando Mefibosete é chamado diante de Davi, Mefibosete deve ter ido com muito temor, muito medo. Aqui não é temor de Deus, mas com muito receio, porque era muito comum, naquela época, quando um rei assumisse a posição no reinado, matar todos os descendentes do rei antigo para que não houvesse uma conspiração. Para que alguém não reclamasse o trono e dissesse, é de direito meu. Então, olha como é que Mefibosete deve ter se sentido quando foi chamado à presença do rei, já que ele não sabia do que se tratava. E o rei Davi diz, és tu Mefibosete? Ele diz, sou eu. E aí, Davi fala com Mefibosete, e Mefibosete responde a Davi e diz assim, quem sou eu, um cão morto, para te lembrares de mim? Mefibosete reconhece a sua posição diante do rei Davi. E ali era homem para homem, só que Davi era rei. Mefibosete era um homem aleijado. Diante da sociedade, esquecido. Mas Davi usa de bondade, de beneficência para Mefibosete por causa de uma promessa. E eu poderia falar de muitas coisas sobre esse texto, mas o que eu quero mostrar aqui é reconhecendo quem nós somos e quem Deus é e o que Deus fez,
isso nos faz amá-lo mais e mais e mais e mais. Certo? É isso. Então, basta ler Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, para constatarmos isso. Já leu Hebreus 11? Dá uma lida em Hebreus 11. Até que ponto a fé desses homens foi? Quem mantém sua fidelidade a Deus, independente das circunstâncias, pode perceber o amor de Deus. O exemplo do grande mestre Jesus. Ele no Getsemane, sentindo a dor do cálice a ser tomado, questiona esse abandono, porque ele sentiu o abandono, né? Aquele momento ali, ele estava olhando para o que viria, mas se submete à vontade de Deus por saber que tudo era por amor, inclusive sua morte. Por amor, sua vida entregou. Lição principal desse segundo subtópico que fala sobre o crente, mesmo enfrentando tribulações, tem a certeza do amor de Deus. Mesmo em meio a dificuldades, tribulações, o amor de Deus é constante e inabalável para aqueles que creem e permanecem fiéis a Ele. Exemplos de heróis da fé e o próprio sacrifício de Jesus no Getsemane mostram que o amor de Deus é demonstrado até nas situações mais difíceis. Jesus mostra o amor ali. Os heróis da fé mostram o amor a Deus, confiando nele, independente do que viria. Você está disposto a amar a Deus a esse ponto? Somente uma vida de relacionamento com Deus é possível fazer isso. 3. O amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. Vamos colocar aqui na tela agora sim, versículos de 5 a 8. Tá? Só que Romanos, voltamos aqui a Tiago. Romanos capítulo 5, versículo 5 a 8, vamos lá. Só que na Almeida Revista Corrigida. E a esperança não traz confusão, eu estou aqui, tá? Então vamos comigo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Ou seja, não havia nada em nós agradável a Deus para que Cristo morresse, mas ele mostra isso por amor. O Espírito Santo nos faz perceber o amor de Deus para conosco. Versículo 5. O amor que pode ser evidenciado pela doação divina, mesmo sabendo que não tínhamos possibilidade de retribuir esse amor por sermos fracos. Estávamos na natureza pecaminosa. Romanos 5:6. O amor de Deus, ele é um amor incondicional. Ele não é baseado, tipo, você tem que fazer isso para mim te amar. Não. O homem não tem nada que ele poderia fazer para Deus amar. O apóstolo afirma que morrer por alguém justo não seria considerado algo tão incomum. Versículo 7. Pois ao longo da história há vários registros de pessoas que deram sua vida por uma pessoa amada. Uma mãe, por certo, daria a vida por um filho. Tá? Um líder carismático ou uma causa maior. Mas um justo morrer pelo injusto, pecadores, isso nunca será visto. Por que alguém injusto ia morrer por um injusto? Só Jesus. Por isso, grande demonstração do amor de Deus pela humanidade é o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 8. Devemos ter em mente este amor, principalmente nos momentos de tribulação. Lembrar, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Ele não merecia morrer. Quem merecia morrer era eu. Mas Jesus morre por mim. Aí as lutas vão me separar do amor de Deus? Eu vou abrir mão desse grande amor de Deus por causa de luta, por causa de tribulação? É difícil. É doloroso. Mas nós temos que lembrar que alguém justo, inocente, padeceu para que eu hoje pudesse ter vida com Deus. Então não abandona Jesus, não. Não larga Jesus, não. Alguém, Cristo Jesus, morreu para que você pudesse ter vida. Então não abandona Jesus. As lutas não podem te separar de Deus. Você não pode, porque o grande amor de Deus se manifestou na cruz do Calvário, quando Cristo morre por nós. Tá? Então entenda, devemos ter em mente este amor, principalmente nos momentos de tribulações, sabendo que muito maior sofrimento Jesus passou para que fôssemos justificados e participantes da glória presente, da glória presente e da glória e santificação final que haveremos de ter. Qual é o ponto principal aqui?
principal lição aqui é que o amor de Deus por nós é incomparável e foi demonstrado através da morte de Cristo por nós. Mesmo sendo nós pecadores, devemos nos lembrar desse amor em momentos difíceis e ser gratos pela salvação que ele nos proporcionou. E aí tem pessoas que querem abandonar o evangelho, abandonar Cristo. Esquecem do que Jesus fez. Não faça isso. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. Bom, quem sabe você quer fazer uma arte digital aí para o evento da sua igreja, ou você que é um profissional liberal, preste atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então você tem aí a possibilidade de fazer uma arte para o evento da sua igreja ou para você que é um profissional liberal. Fique à vontade de entrar em contato com a Manhãs Artes Digitais. Bom, tópico 3, para encerrarmos aí, a bênção da salvação e da santificação final. Depois de tratar das bênçãos da graça de Deus e da alegria da salvação, nesse último tópico o comentarista fará uma aplicação dessas bênçãos em nossas vidas. A salvação. Como é grande a satisfação de saber que tivemos o privilégio de experimentarmos a justificação mediante a fé em Jesus Cristo. O que seria de nós se não tivéssemos tomado a decisão de entregar a Jesus nossa vida? O que seria da sua vida? Será que você ainda estaria aí, vivo? Será que eu estaria aqui? Onde estaríamos hoje? Quem nós seríamos? Certamente não seríamos melhores do que somos. E, acima de tudo, continuaríamos na condição de pecadores, condenados ao julgamento da ira de Deus, na condição de inimigos dele, Romanos 5:9. E eu quero colocar aqui o Romanos 5:9 para mostrar, ó, tá aí, ó. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Antes de Jesus, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Só você ler João 3:18. Aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Paulo afirma que fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos seus inimigos, devido aos nossos pecados, mas fomos reconciliados gratuitamente, ou seja, não pagamos nada, foi um favor imerecido, não tínhamos como pagar. A salvação é gratuita, e mesmo assim as pessoas não querem receber Jesus, sem nenhuma condição prévia, a não ser a fé em Jesus. Qual é a condição que Deus estabeleceu para alguém receber salvação? Crer em Jesus. Você não tem que pagar, você não tem que fazer penitência, você não tem que pagar promessa, você não tem... Não. E é isso que o homem estranha, o ser humano estranha isso. Porque o homem está acostumado a ter que fazer algo para receber, para não ficar devendo nada a ninguém. As pessoas não gostam de receber favor, porque quando você recebe um favor, querendo ou não, fica parecendo que você está devendo alguma coisa a alguém. E aí, imagine para Deus, eu recebi salvação. Ah, Jesus me salva. Ah, mas o que eu tenho que fazer para pagar essa salvação? Você tem que fazer para receber, crer. Você não paga a salvação, quem pagou foi Jesus. Ah, mas como é que eu faço para compensar Jesus pela salvação que ele me deu? Você não compensa Jesus, nem eu. Você apenas vive uma vida de salvo. Isso é agradável a Deus, mas não é uma compensação. Ninguém pode compensar a Deus, porque não tem nada que você recebeu que ele mesmo não te deu. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, foi Deus que nos deu. Nós temos vida, nós temos um corpo, nós temos saúde. Se tem alguém doente, mas mesmo assim ele tem várias coisas na sua vida que foi o próprio Deus que deu. Então não tem nada que a criatura possa dar para o Criador. Nada. Compensar o Criador. Nada. Algumas pessoas se esquecem da maior bênção que já recebemos. Seja grato a Deus por sua salvação e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, como salmista. Qual é a lição principal aqui? A principal lição desse parágrafo, desse tópico, é a importância de reconhecermos e sermos gratos pela nossa salvação em Cristo. Se não tivéssemos aceitado Jesus como nosso Salvador, estaríamos condenados como pecadores e inimigos de Deus. Deus valoriza a reconciliação
Desculpa. Devemos valorizar a reconciliação que recebemos gratuitamente pela fé em Jesus. Gratuitamente, não pago. Não é pago. E sermos gratos a essa bênção. Entenda uma coisa. Nós recebemos salvação de graça, mas a salvação não foi de graça. Eu recebo, mas alguém teve que pagar para que eu recebesse. Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O recebimento da salvação é gratuito, mas ela não foi de graça. Jesus teve que pagar a dívida. 2. A salvação mantida pela santificação. E como assim mantida? Você recebe e a prova de você ter recebido a salvação é você viver em santificação. Se você não vive em santificação, você está provando para si mesmo que você não recebeu salvação. Paulo demonstrou sua gratidão pela mudança que o encontro com Cristo provocou em sua vida. A mudança de vida deu a ele uma convicção que o ajudou a superar as dificuldades. Tudo que Paulo vivia à luz da nova vida, para ele, não podia pará-lo. Ele tinha que prosseguir para o alvo, para a carreira que lhe estava proposta, chegando até o final, indo até o fim. Essa é a visão que todos nós temos que ter. Como uma corrida, no qual nós estamos correndo e não podemos desistir. Horas estamos dando passos mais rápidos, horas estamos um pouco mais lento, mas não podemos parar. Deus não nos chamou para parar e muito menos para retroceder. Deus diz que não se agrada dos que retrocedem. Hebreus 10, 38. Tá? Preste atenção nisso. A mudança de vida deu a ele uma convicção que o ajudou a superar as dificuldades. Antes de conhecer a Cristo, ele tinha uma posição privilegiada junto à elite do judaísmo, que era almejada por muitas pessoas. Você já parou para pensar nisso? Paulo tinha uma vida boa, financeiramente, estável. Sua posição no judaísmo, muito boa. Quando ele aceita Jesus, ele perde isso tudo. Engraçado que tem pessoas que vêm para o evangelho pensando que vão enriquecer. Vai ser crente para ser rico. Paulo, por aceitar Jesus, perdeu tudo. Foi ao contrário. Ele perdeu tudo. Ele achou o tesouro mais precioso, Jesus. E ele viveu em favor de Jesus. Abriu mão de tudo para viver o propósito de Deus na vida dele. É claro que era um propósito bem específico, mas ele fez isso. E aí? E agora? Eu não estou dizendo que você vai abandonar tudo para viver em prol do evangelho apenas como Paulo, que até trabalhava no início, depois ele se dedicou só à obra e por causa disso ele sofreu demais. Em 2 Coríntios capítulo 11 ele diz que passou fome, frio, naufrágio. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. E por aí vai. Por quê? Porque ele se dedicou só à obra. E nem sempre as pessoas aonde a obra está sendo feita, e aqui eu não estou falando de pessoas não cristãs, estou falando de gente cristã. Até a igreja reconhece o trabalho feito por alguém. Paulo, por exemplo, dirigiu a igreja na cidade de Corinto, e quem teve que pagar, vamos dizer assim, o salário dele, porque ele precisava comer. Não é errado, biblicamente, o obreiro é digno do seu salário, mas está falando de alguém que vive integralmente para a obra, só para a obra. E outras igrejas tiveram que pagar o salário de Paulo, porque a igreja de Corinto não pagava. Eles eram mão fechada. Por isso era uma igreja que tinha tantos problemas, né? Mas era uma igreja de Deus. Tá bom? Antes de conhecer a Cristo, ele tinha uma posição privilegiada junto à elite do judaísmo, que era almejada por muitas pessoas. Quando escreveu a carta aos romanos, já não tinha mais aquele status. Não tinha. Perdeu. Essa lição importante que você está mostrando para os jovens, que amanhã podem ocupar posições na obra do Senhor, já estão ocupando às vezes, que ser cristão envolve renúncia. Entretanto, a experiência da justificação e da santificação libertou do domínio do pecado e deu-lhe a segurança que nunca havia conquistado com a sua vida religiosa. Ele tinha uma segurança com Deus. Vida eterna, garantida em Cristo Jesus. Ele só precisava perseverar até o fim. A garantia da salvação presente e da comunhão com Deus proporciona ao apóstolo a convicção, pouco antes da sua morte, de ter combatido um bom combate e guardado a fé. Está em 1 Timóteo 4, versículos 6 e 7. Você pode ler depois. Segurança garantida somente às pessoas que, por meio de uma vida devotada e de santidade, mantém seu ideal de obediência e gratidão a Cristo. Ou seja, você é colocado para dentro, salvação,
E agora você tem que viver como um salvo. Se você abandona a conduta de salvo, é como se você se colocasse para fora, de novo. E volte a velhas práticas. E aí você está fora do plano da salvação. Então você não pode viver tendo status de salvo, levando, eu sou cristão, e vivendo como não salvo. De forma nenhuma. Lição principal desse parágrafo é que a experiência, ou desse subtópico, melhor dizendo, é que a experiência da justificação e santificação em Cristo pode nos libertar do domínio do pecado e nos dar segurança da salvação. Essa segurança pode nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida e nos dar a convicção de termos lutado bem e mantido nossa obediência e gratidão a Cristo. E por fim, 3, a salvação futura e a glorificação que será obtida com a santificação final. Santificação final é a glorificação, tá? Paulo desejava que todas as pessoas tivessem a mesma paz e certeza que ele tinha da sua salvação. Paulo era convicto da sua salvação. Por quê? Porque ele perseverava. Ele não se arrependeu do que havia feito e de tudo que havia deixado para trás a fim de seguir a Cristo. Quando você não tem certeza da salvação, você acorda de manhã pensando que está salvo, de tarde você tem ali algum contratempo, você já acha que está perdido, de noite você se acha salvo. Não, Paulo não se achava salvo. Ele tinha convicção da salvação, ele sabia que estava caminhando na presença de Deus. Isso chama-se segurança da salvação. Pastor, mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. Mas não tem essa oscilação, uma hora tu está salvo, outra hora está perdido, outra hora está salvo. Vamos falar de pecado? Sim, nós pecamos. Precisamos pedir perdão a Deus, precisamos pedir perdão a Deus, mas nós temos que ter convicção da nossa salvação. A não ser que nós entrarmos na prática do pecado. Entrou na prática do pecado. E o que é prática? Você peca hoje, peca amanhã, peca depois, e daqui a pouco você já não quer saber de estar pecando. Aí é prática. Não pede perdão, não se arrepende, não muda de atitude. Aí é prática do pecado. Aí realmente está tendo uma apostasia gradativa da fé. Mas não pode viver uma vida, se você vive uma vida com Deus, uma hora está salvo, outra hora está... Você tem que ter convicção da sua salvação, em nome de Jesus. Passe isso para os jovens. Você que é jovem, que está assistindo, ou você que é professor que está dando aula, é preciso ter essa convicção. Agora, tem que viver uma vida de justiça. Ele não se arrependeu do que havia feito e de tudo que havia deixado para trás a fim de seguir a Cristo. Ele abriu mão de tudo. O apóstolo, ele tinha uma carreira promissora no judaísmo, mas ele abriu mão de tudo. O apóstolo tinha... E até porque no judaísmo ele não tinha conhecimento de Cristo, então ele teve que ter conhecimento. E Deus o chamou para um objetivo muito específico. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer por amor ao meu nome, e ele estará diante de reis, de homens grandes. O apóstolo tinha por certo que a obra de Deus na sua vida não havia acabado, e que continuaria sendo aperfeiçoada até a vinda de Cristo. Olha Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até o final. Esta é a gloriosa esperança. Paulo, além de ter certeza de ter combatido o bom combate, também tinha a certeza de que receberia a coroa da justiça no futuro. 2 Timóteo 4,8. Uma vida eterna com Deus. A pessoa que ama o Senhor sente alegria e prazer em fazer a sua vontade. Tá vendo? João 14,15. Tem a garantia da vida eterna e a obtenção da santificação final e definida, que não tem mais como voltar. Uma vez que a pessoa receba um corpo glorificado, ela não pode mais cair, ela não vai mais pecar. Acabou! Acabou. Mas nós temos que prosseguir até o final. Vamos em frente? Em nome de Jesus? Mas é uma comparação assim bem simples, né? Uma pessoa está numa caminhada, né? Para poder se formar em alguma coisa, em alguma profissão, né? E alguma formação, e ele tá ali, é uma luta danada, é uma dificuldade danada, mas uma vez que ele chega ao final, ele recebe a graduação. E ao ser graduado, acabou. No sentido assim, porque ele se formou e acabou. No Evangelho, não é uma questão do mérito da pessoa de ter se formado, como se forma, né, na faculdade, né? Mas, uma vez que chegou ao final e ele recebeu um corpo glorificado, acabou. Recebeu o corpo glorificado, não tem mais volta. Terminou. E é isso que Deus quer para todos nós. Mas para chegar lá é preciso andar no caminho da santificação no presente, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lição principal. A principal lição aqui
é que a certeza da salvação em Cristo traz paz e esperança para a vida presente e futura. Tenha paz no seu coração, que você está bem com Deus. Ainda que esteja tudo ao contrário, mas entre você e Deus está tudo bem. Isso é importante. Pode ter o desemprego, pode ter a enfermidade, pode ter um problema acontecendo no momento, mas entre você e Deus está tudo bem. É isso que nos traz força para ir em frente. Agora, triste seria se tivesse tudo bem financeiramente, na saúde, e estivéssemos mal com Deus. Devemos perseverar na santificação e na obediência a Deus para alcançar a vida eterna com Ele. Vamos para a conclusão, terminando aí o nosso trimestre? Nesta lição aprendemos que a justificação e a santificação inicial são acompanhadas de bênçãos maravilhosas como a paz com Deus, a alegria da salvação e a esperança na promessa de glorificação e vida eterna com Deus. Veja que aqui no final o comentarista bota justificação e santificação inicial separado, mas lá no início ele colocou junto. Mas por que isso acontece? Porque a maior parte dos teólogos separa a justificação da santificação inicial. Justificação tem a ver com a culpa do pecado. Sendo, nós não somos mais culpados. Santificação tem a ver, inicial, tem a ver com a questão de sermos declarados santos. Então, uma vez que fomos justificados, agora somos declarados santos. Aí ele vai e coloca aqui separado, viu? Por isso que eu disse, não se prenda muito a isso. Se prenda ao sentido disso, né? O que significa cada termo desse. Mas não de juntar um e botar um dentro do outro. Lembrando que para garantir essa bênção, é preciso que mantenhamos uma vida de santidade contínua e progressiva para atingir a santificação final com a glorificação. Garantir essa bênção não é no sentido de conquistar por seus méritos, mas garantir é no sentido de perseverar, preservar aquilo que nos foi dado. Você recebeu e você vai, salvação, recebeu salvação e continua caminhando. E ela está aqui com você. E você tem o seu modo de viver de acordo, alinhado à palavra de Deus. Então, você está vivendo de acordo com aquilo que Deus planejou até chegar ao final. É nesse sentido, tá? Por isso, encerramos o trimestre com o seguinte texto, Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor se não tiver uma vida de santificação. Porque se não tem uma vida de santificação, não houve realmente um encontro real e verdadeiro com Jesus. E o que eu vou fazer com tudo que eu estudei durante esse trimestre aqui? Na revista de jovens? Acúmulo de informação na minha cabeça? Não. Prática. Eu preciso colocar tudo que eu aprendi em prática. Todo ensino que você tiver bíblico, você precisa ter em mente que é para praticar. Se você estudar por estudar, você vai ter acúmulo de conhecimento, você vai falar muito bem sobre esse assunto, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, que conhecimento, ótimo, maravilhoso. Mas para você não está valendo de nada, porque você não pratica aquilo. E ainda vai ajudar outras pessoas a não praticar, aquelas que convivem com você. Porque elas sabem que você conhece, mas não pratica. Então, professor, nós somos os primeiros a ser cobrados sobre isso. Mas deixe claro para os alunos da classe no qual você é professor ou professora, mostrando a necessidade não só de estudar, de conhecer, mas de praticar. O trimestre só vai ter valido a pena estudando separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, se nós colocarmos o que estudamos aqui em prática. Se não colocarmos em prática, então nós vamos ganhar conhecimento, mas não vai haver mudança na nossa vida. E mais ainda, não seremos um instrumento na mão de Deus, porque para Deus nos usar, Ele precisa trabalhar primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. Guarde isso. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição, e é isso aqui que você vai precisar passar para o seu aluno. Segundo trimestre de 2023, lições jovens, encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos. Feliz no sentido de bem-aventurado, tá? Não está falando que você não vai ter prova, não. Não é disso que o texto essa lição está tratando, não. Essa revista. Lição de número 1 vai ser ministrada no dia 2 de abril de 2023 com o tema O Livro de Salmos. Essa é uma lição introdutória que vai nos dar uma base do que vamos estudar o Livro de Salmos.
Tá? Aonde vamos estudar? O conteúdo está dentro do livro. Então vamos falar da estrutura desse livro. Então é uma lição necessária. Às vezes a igreja, nesse dia, existem igrejas que a Santa Ceia cai justamente nesse dia. Que é no primeiro domingo e todo início de trimestre começa no primeiro domingo. É no primeiro domingo. E aí a igreja perde essa lição. E perdendo essa lição, ela perdeu a base de entendermos do que vai tratar no restante das lições. É importante estudar essa lição. Então, se você não puder estudar na igreja, estude aqui. Pastor, não vai ter aula lá. Estude aqui, ou estude em outro canal, se você quiser, não tem problema. Mas estude, porque há uma necessidade em relação a isso. E não se esqueça, olha o vídeo aí que eu estou deixando de recomendação, tá bom? Efésios 2, do 1 ao 10, a graça de Deus nos traz salvação. Vamos orar? Eu quero agradecer a você, se é um adulto, classe adulto, se é um jovem, se é um professor de jovens, se é um professor da classe adulto que reconhece que santificação é para todos. Eu quero agradecer a você que ficou até o final dessa aula de hoje, terminando o trimestre, a você que acompanhou as aulas durante todo o trimestre, seja você da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou região sul, você que está fora do Brasil, tá? Vários países aí nos acompanham, pessoas em países nos acompanham, tá? Fora do Brasil, e eu quero te agradecer. Quero louvar a Deus. Você que é professor, não desiste não. Vamos começar um novo trimestre, vamos em frente. Eu sei que tem luta, mas vamos lembrar do grande amor de Deus, do que Jesus fez por nós. Vamos em frente, tá? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero te agradecer por mais esse trimestre concluído. Eu quero te render graça por esta grande oportunidade de ter ministrado essas 13 aulas das lições bíblicas jovens sobre o tema Separados para Deus. Senhor, tivemos grandes lições durante todo o trimestre estudando essa revista. Mas não basta apenas estudarmos a revista. Precisamos praticar o que aprendemos, Senhor. Então aplica as verdades aprendidas ao nosso coração. Nos dá força para podermos praticar o que aprendemos, Senhor. Tira toda a letargia, toda a paralisia espiritual. Que venhamos levar a sério a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que possamos, Senhor querido, lutar para viver uma vida em santificação. Que leiamos a Tua palavra para praticar, que venhamos orar, que possamos jejuar, que possamos nos abster de toda forma do mal, toda aparência do mal. Abençoa a vida de cada professor, abençoa a vida de cada aluno. Que esta aula seja uma bênção na vida desses alunos. Que esse encerramento seja uma bênção na vida dos professores e dos alunos. E que eles estejam convictos da necessidade de viver uma vida de santificação. Amém. Bom, eu estou deixando na próxima tela a recomendação do vídeo. E eu encerro essa aula com as seguintes palavras. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.